A volta de Jesus. A gente não tem outra esperança mais gloriosa do que essa, não é verdade? Agora, de fato, esta volta ela é tratada na Bíblia de duas maneiras. Uma volta, nós estamos já referindo ao capítulo 19, que foi apresentado pelo pastor Samuel. Nós nos referimos a ela de uma volta rápida, invisível ao mundo, nos ares, para buscar a igreja. E nós aguardamos esta vinda de Jesus. Mas também haverá um retorno de Cristo, visível em todo o mundo, glorioso, espetacular. Nunca alguém conseguiria imaginar como será essa volta triunfal quando Jesus virá nas nuvens com poder e muita glória, com todos os seus anjos, com a igreja triunfante voltando para reinar. Então, esta vinda nós também presenciaremos porque nós estaremos junto com ele. Nós temos aqui um slide que menciona o retorno dele. A palavra de Deus diz que ele volta e os seus pés estarão ali no Monte das Oliveiras. Esse é o assunto do capítulo 19 de Apocalipse. Ali de onde ele subiu, Atos capítulo 1, menciona que ele estava falando aos seus discípulos, dando mais uma vez a grande comissão. E de repente ele começou a subir, ascender, se elevar aos céus, até que foi encoberto por alguma nuvem ou por nuvens. E os discípulos ficaram ali atônitos, vendo Jesus voltando para a casa do Pai. E anjos, que ali são chamados de varões, disseram que vocês estão também se referindo a eles, né? Varões galileus. Vocês estão assim surpresos? Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E aí tem alguns aspectos envolvidos. O jeito que ele está subindo, ou seja, com o corpo humano, agora glorificado, né, claro, mas com as marcas da crucificação, ele está subindo e ele vai voltar com esse corpo que ele assumiu após a ressurreição, um corpo glorificado, mas um corpo, o Filho do Homem. Ele assumiu essa natureza e ele permanece com ela. De tudo que a gente entende da Bíblia, levamos nosso pensamento no sentido de que ele continuará com esse corpo por toda a eternidade, como um testemunho da sua morte ali na cruz. Mas também o local, não só com aquela forma que ele sobe, glorificada, com as marcas da cruz, mas também no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, ao lado de Jerusalém, naquele lugar que todos viram subir, ele vai voltar agora, no futuro, numa situação totalmente diferente. Numa situação de muito aperto, e o pastor Samuel falou muito bem sobre isso, numa grande batalha, alguns chamam de Terceira Guerra Mundial. Há muito tempo tem se falado sobre Terceira Guerra Mundial, né? Tempo da Guerra Fria, todo mundo dizia a Terceira Guerra Mundial está aí às portas, né? Qualquer momento um louco aí vai jogar um míssil, uma bomba e começa a Terceira Guerra. Até agora não aconteceu. Provavelmente essa última Guerra Mundial pode ser o Armagedon. Talvez, né? Talvez tenha uma antes, mas possivelmente seja o Armagedon. Ou seja, que é chamado de batalha final, onde todas as nações se voltam contra uma nação. Na verdade, contra o rei dessa nação que está por vir. Então, todas as nações, e aí a gente não tem como ter alguma particularidade, né? Dizer, não, acho que o Brasil, né, o Bolsonaro, não vai mandar o seu exército contra Israel, porque ele é muito amigo de Israel, a esposa dele é crente e tudo mais. Ali diz todas as nações, infelizmente, né? Até aquelas que protegem Israel, por alguma razão, será representada naquela batalha final. Todos contra Jerusalém. Todos contra Jerusalém. Então, aqui nós estamos recapitulando no capítulo 19. O capítulo 19, João diz assim, viu o céu aberto e um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça.
Pastor Samuel explicou muito bem que há uma grande diferença entre o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, e o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19. Eu não vou ficar repetindo, porque eu não vou conseguir fazer igual ele, né? Tudo que ele falou, mas, de fato, os cavaleiros não são os mesmos. Ali do capítulo 6 é o anticristo, e o contexto e tudo que acontece depois mostra isso. E o capítulo 19, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo, com todo o seu poder e glória, como o Rei dos Reis, que vem agora vencendo para vencer tudo, né? Os inimigos, e assumir o seu reino. Então, ele vem para reinar. Os seus olhos são chama de fogo, ele vem para julgar, está vestido com manto tinto de sangue, ele pisa as nações. Estou lendo o versículo 13 aqui. E os exércitos do céu acompanham, vem com todos os seus anjos, todo poder, toda a glória. Agora, imagina a milícia celestial voltando, ouvindo com Jesus. A gente não imagina o que é isso, né? Eles se tornando visíveis para que o mundo os contemple, descendo com Jesus. A Bíblia fala, aqui em Apocalipse mesmo, de um só lugar de 200 milhões de anjos caídos, né? Demônios. E a gente sabe que não é a totalidade dos anjos que foram criados, mas ainda muito anjo, né? E apenas 1/3 é a questão dos anjos caídos. 2/3 ficaram no céu com Deus. Então, a gente não tem como calcular. É incalculável o número de anjos. E dá a minha impressão que virão todos. Eu acho que esse momento, nenhum anjo gostará de perder, né? Então, acompanhará Jesus vindo em glória. Essa é a expressão, vindo com as nuvens. Então, ele volta e com a espada afiada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, ele julga as nações, ou seja, tudo será julgado segundo a verdade. O mundo tem praticado muita injustiça. Quando eu digo mundo, tudo, né? Que existe governo, igrejas, instituições, pessoas, e tudo isso será colocado diante da verdade da palavra. Ou seja, é o momento em que Jesus julgará as nações, que é chamado na escatologia de trono da glória. Ele vem, se assenta como juiz. O Pai a ninguém julga, mas todo julgamento entregou ao Filho. Por quê? Ele sofreu todo julgamento. Todo julgamento contra o pecado caiu sobre ele na cruz. Então ele tem o direito de julgar todos aqueles que cometeram os seus pecados. Então tudo será submetido à verdade. Aquelas coisas encobertas, que não foram punidas, que não foram julgadas, castigadas. Quem diz, mas que injustiça, né? Fez tanta coisa errada, mas ficou impune. E o sistema desse mundo caminha para isso, né? Para a impunidade. A maior razão de tanta violência e tanta corrupção é a impunidade. Isso acontece em termos bem menores, dentro de uma casa, e se estende pelo país e as nações, né? Se você mantém uma política de impunidade dentro da sua casa, logo você terá um transgressor dentro da sua casa. Estou falando dos filhos, né? Os filhos vão fazendo tudo que querem, ultrapassando os limites, enquanto são pequenos. E quanto mais eles crescem, mais se tornam maiores os problemas, por causa da impunidade. Aquele negócio, só se você fizer, e aí não tem nada. Só se fizer isso, e não faz nada. Então, um limite não tem valor se não há uma punição, se não há um castigo. E isso aqui não é invenção nossa, né, nem de crente, mas é princípio divino. Você lê a Bíblia e você vê, se tu fizeres, né, eu farei. Se não fizeres, eu farei. Então Deus, que criou o homem, ele apresentou um manual. O homem, especialmente depois da queda, ele precisa de limites e precisa de punição. Senão não há limites. E esse é o problema da nossa sociedade. Uma sociedade caracterizada por impunidade. E por isso, nós estamos vivendo, agora eu estou pensando aqui na sociedade brasileira, um caos.
literalmente um caos. Quem deveria colocar os limites é que está extrapolando. Os irmãos entendem bem o que eu estou falando, né? Entendem muito bem o que eu estou falando. Então, nós estamos vivendo isso. Então, o que esperar? Só uma ação de Deus mesmo, né? Mudando completamente, senão as coisas vão cada vez ficar piores. Então, é preciso esse juízo que virá sobre as nações. E ele vem com a espada e submete tudo à verdade. E ele volta exatamente quando todos os exércitos cercaram Jerusalém e estão prontos a destruir. Vamos voltar aqui em Zacarias. Vou pegar alguns versículos aqui. Zacarias é o penúltimo versículo do Velho Testamento, o penúltimo livro, antes de Malaquias. Então, se abrir em Mateus, voltar um pouquinho, fica fácil para achar. Aí tem Malaquias e depois Zacarias. Capítulo 12. Eu vou ler o verso 2 aqui, depois vou para o capítulo 14. Vou ler o 2 e o 3. Zacarias 12, 2 e 3. Diz assim: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. O que seria isso? Nenhuma é excluída. O que seria isso? Todas estão incluídas. Todas as nações da terra se farão representar de alguma forma, né? Apoiando aquilo, se juntando para destruir Jerusalém. Agora o capítulo 14, versículo 2. Zacarias 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade, Jerusalém, será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. É a segunda vinda dele. Porque o arrebatamento não é considerado como vinda por alguns, porque de fato ele não vem à terra, ele vem nos ares. Então seria o primeiro evento, quando ele veio e viveu aqui na terra. O segundo evento, quando ele virá na terra e pisará o Monte das Oliveiras. E o arrebatamento é nos ares. Alguns não consideram como vinda, né? É vinda só para a igreja. Outros colocam como segunda e terceira vinda, quando ele volta à terra. Então sairá o Senhor. Sairá de onde? De onde ele está. No céu. Pelejará contra essas nações. Julgará as nações. Como pelejou no dia da batalha. A gente lê isso aqui, e se não tiver um contexto bíblico, fica pensando, que dia da batalha, né? Mas aqui está se referindo à batalha de Josafá, que o pastor Samuel mencionou, né? O que aconteceu com Josafá? Josafá estava diante de um grande exército, impossível de ser derrotado pelo pequeno exército de Israel, e Deus disse para ele, não faça nada, apenas pare e veja o livramento que o Senhor vai fazer. Então o vale é o mesmo, chamado Vale de Josafá, ou Vale do Megido, ou Vale dos filhos de Inom, ou Vale do Armagedon. Um lugar grande, perto de Jerusalém, onde os exércitos vão se reunir. E da mesma forma que aconteceu lá no passado, na época do rei Josafá, Israel não vai fazer nada. Não tem que fazer nada, não tem que lutar. Porque Jesus fará isso por eles, como Deus fez por Josafá. Não tiveram que pelejar, simplesmente pararam e viram o que Deus realizou. A mesma coisa acontecerá aqui nessa batalha do Armagedon. Israel não fará nada, não tem nem condições de fazer, né? Então ficará contemplando e ver o que aconteceu. Então, quando fala de dia da batalha, está se referindo a essa batalha. Batalha de Josafá contra os seus inimigos. Que não houve batalha do homem contra homem, mas Deus contra os exércitos. E aí o verso 4, que já foi mencionado, né, mas está aqui. Naquele dia, no dia
do Armagedon, da batalha final, da guerra das nações contra Israel, estarão os seus pés de quem? Do Senhor, que volta sobre o Monte das Oliveiras, lugar físico, geográfico. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, aparentemente um terremoto. O monte se abre e abre um vale. E o povo que está acuado ali, né, cercado, foge pelo vale do monte. É como se ficassem dois montes, eles fogem pelo meio do Monte das Oliveiras. Então essa é uma menção à volta de Jesus à terra. Isso aqui, muito forte. No Monte das Oliveiras, ele volta. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos olhar essa referência. Antes de lermos essa referência, alguma pergunta? Você pode fazer, eu repito aqui no microfone para os demais ouvirem, e a gente tenta responder. Alguma dúvida sobre essa volta à terra, volta gloriosa para reinar com todos os anjos? É claro, a igreja vem junto, né? Aqui é falado das bodas e a ceia das bodas. O pastor Samuel falou muito sobre isso, que as bodas é o casamento e a ceia das bodas é a festa do casamento. Então o casamento já aconteceu no arrebatamento, quando a igreja se encontra com Cristo. Então há o casamento. Mas o milênio é a ceia das bodas. Ele vem para celebrar a ceia das bodas, e para a ceia das bodas, a festa do casamento, há convidados. E esses convidados incluem os salvos na grande tribulação, os que morreram e ressuscitaram, os que ficaram vivos até o final, os santos do Velho Testamento. Lembra que Jesus falou nos evangelhos que na mesa sentaria com ele Abraão, Jacó, né, os patriarcas, e até João Batista, né, que não é noiva, mas é amigo do noivo. A lei e os profetas foram até João Batista. João Batista não é igreja. João Batista é amigo do noivo. Ele mesmo disse isso, né? Então, quando a Bíblia fala algo, a gente não pode pensar de outra maneira. A própria Bíblia explicou o significado. Mais alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Alguém quer contribuir? Pois não, Jussara? Então, as bênçãos prometidas àqueles que abençoarem Israel não se limitam a bênçãos espirituais eternas, né? O fato é que uma nação que se posiciona favorável aos judeus, isso ainda hoje, que os judeus nunca deixaram de ser o povo da promessa. Eles não são, no momento, o povo da salvação eterna, sem Cristo, né? Mas eles são o povo da promessa. E como nação, eles são protegidos por Deus, e não há dúvida alguma, né? A Bíblia e a história provam isso, né? Então, as bênçãos prometidas, aqueles que abençoarem Israel, elas são todo tipo de bênção, inclusive financeira, né, de prosperidade, de paz, né, de tanta coisa assim. Então, as nações que se posicionam, os grupos ou pessoas que se posicionam favoráveis a Israel, Deus as abençoa, inclusive o incrédulo, né? Inclusive o incrédulo, ou católico, ou cristão, não evangélico, protestante, abençoando de outra maneira, né? Eu ouvi uma coisa hoje de manhã, alguém falando o seguinte, né? Um pastor falando, assim, quando no nosso país se ouviu de um presidente que ora de joelhos toda manhã, ele estava se referindo ao Bolsonaro. E o que a gente entende, até o ponto que a gente entende, né? Ele nem é salvo, né? Ele é convencido, muito influenciado pela esposa, que é crente, a gente entende que salva, né? De uma igreja batista, muitos amigos, né? Muitos pastores, ele está bem cercado de gente muito boa, que conhece a verdade. Mas quando a gente imaginaria um negócio desse? O que os outros presidentes fizeram foi tirar isso da escola, né? Proibir na escola, ler a Bíblia, contar histórias na escola. Então a gente entende que ele é abençoado, né? Ele é abençoado por Deus em muitas áreas por causa desse temor e por causa dessa, não só simpatia, né? Mas posicionamento favorável a Israel. Então,
embora possa não ser uma bênção eterna, espiritual, né? É uma bênção divina que Deus tem prometido às nações. Agora, os amigos de Sião, muitos deles não tinham conhecimento da verdade, né? Mas foram usados por Deus para proteger e beneficiar, né? Assim como Core Tembum, né, protegeu escondendo, houve pessoas de outras religiões, ou até incrédulos, que protegeram também judeus na época, né, do Holocausto e posteriormente também. Sônia, uma pergunta, Sônia? Sim. Sim. Ainda não é Jesus ainda como o sol, né? Deus sendo o sol, mas é um momento quando fala que o sol se escurece, a lua se torna vermelha, né, como sangue. É esse período que está se referindo aqui, né? É um fenômeno, né? Nos elementos, nesse momento da volta dessa batalha final. Ainda não é ainda a destruição da criação para criar novo céu e nova terra, mas é um período ali que não é dia nem noite, né? Trevas, escuridão. Não sei se vocês viram, eu ia ler mais, mas eu não podia, eu tinha que fazer alguma coisa naquela hora. Mas algum lugar na Ásia que o mar ficou vermelho, uma parte do mar ficou vermelho. Viram isso? Aí eu não sei se é fato ou é fake news, né? Alguma coisa forçada, mas mostrou lá o litoral, né? Água vermelha, como sangue. Não estou dizendo que já é a grande tribulação, né? Que nós estamos aqui ainda. Mas é um fenômeno que aconteceu lá com a vida marinha, né? Alguma coisa aconteceu com algas, com alguma coisa que ficou vermelho, parecia sangue mesmo. Eu vou procurar de novo para olhar. Algum mar lá na Ásia, que boa parte da água está como sangue. Estou falando porque aqui no Apocalipse fala da água se tornando em sangue, né? E a gente fica imaginando como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Talvez a morte de algum tipo de vegetação marinha, né, e tudo, vai dar essa cor parecida a sangue. Para quem olha, parece sangue, uma cor avermelhada. Então, a pergunta da Sônia foi sobre a escuridão do sol, né, o gelo. Por isso que eu disse que ainda não é o final da criação, mas o momento da volta de Cristo e esse final da grande tribulação. Alguém mais? Pois não, pastor Luiz. O pastor Luiz deu uma palavra aqui falando sobre a veracidade das Escrituras, de que aquilo que ela assevera, afirma, se cumpre. E é isso que a gente está vendo, né? Como um quebra-cabeças que cada peça... Não sei se você já passou por isso, né? A gente que já é um pouco mais velho, de pensar assim, né? Mas será que eu estou realmente do lado da verdade? A palavra de Deus é a verdade. É claro que a gente é convencido pelo Espírito Santo, né? E não tem dúvida disso. Mas se você lidar com esse raciocínio, pensar, será que eu não estou gastando a minha vida à toa, né? Quem sabe, quem pensa de outra maneira tem razão. Morreu, acabou tudo, né? Não tem continuidade, né? Será que existe um céu, existe Deus? Olha, a gente que creu, a gente tem plena certeza disso, né? Tem plena certeza disso. Mas o cumprimento da palavra, aquilo que está acontecendo, que não precisaria para provar nada para nós, nos dá a certeza, né? Como estão indo as coisas e como está encaminhando, né? Tudo para o mal, né? Mudanças que a gente não imaginaria, de coisas comprovadas, né? Vamos pensar aqui, sem citar detalhes, sistema político que nunca deu certo. Países estão optando por esse sistema político que nunca deu certo. Eu vivi isso, eu era jovem, quando caiu o muro entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Então, na minha cabeça, é muito fácil, né? Existia um sistema político de um lado e um sistema político do outro. Quando caiu o muro, foi derrubado o muro, e foi uma coisa fantástica, né? Porque a gente tinha aquilo no livro de história, no outro dia podia jogar as páginas daquele livro de história fora, porque não tinha mais o muro. Para que lado as pessoas correram? Quando caiu o muro, quando tiveram a oportunidade de passar, né, o limite, foi até controlado, porque senão seria uma debandada. Para que lado as pessoas correram?
Por quê? Porque o outro lado estava acabado, gente, né? Era visitar a Venezuela e a Argentina daqui, não vou nem exagerar, né? Daqui 3 anos. É visitar a Argentina daqui 3 anos. É outra Venezuela, né? Já está 50% a inflação. Eles têm uma dívida que eles não vão pagar, já disseram, né? Que não vão pagar. Já está faltando comida nos mercados, né? Mas eles vão demorar para reconhecer isso, porque a Argentina é mais orgulhoso que venezuelano. Então eles vão demorar para falar muito, né? Mas o que está acontecendo em Cuba? O modelo para os nossos militantes de esquerda, né? É só ver o que está acontecendo lá. Né? Esses que defendem isso aqui, a gente tem que falar isso porque isso pode cair sobre nós, né? Eu não tenho nada com isso, né? Não mexo com política, eu sou crente, não sei o quê. Depois você vai submeter a algo assim, né? Por que esses que defendem, quando vão viajar, não vão para lá? Eles vão para onde? Para a Europa. Paris, Estados Unidos, né? E quando tem condições, mudam para onde? Para os países capitalistas. Então é a questão de enxergar isso. A palavra de Deus, ela mostra que o homem vai continuar sendo sempre mal. Mesmo vendo que aquilo não dá em nada, que aquilo só prejudica, que aquilo destrói a família, que aquilo destrói a sociedade, destrói a igreja, ainda vão escolher o que é errado. Não é verdade? Vamos pensar num posicionamento aqui, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Que até é gravado. Um posicionamento que a sociedade está tomando. Se todos nós aqui tomássemos esse posicionamento, nós estávamos decretando o final da raça. Não é verdade? Se todos nós assumíssemos essa posição, nós estamos dizendo que nós queremos que a raça humana seja extinta. Porque é impossível ela continuar assumindo esse posicionamento. É só lembrar, né? De como é que nós surgimos. Muito fácil, né? Então, isso é muito sério. Apocalipse 1:7. Pois não. Deixa eu só mencionar o que a irmã Sônia, não que os detalhes. Depois o irmão John vai falar também. A irmã Sônia mencionou aqui que algo que a surpreende é essa mudança que acontece com pessoas que até conheceram a palavra, né? Viveram, e agora negam tudo isso e dizem coisas que a gente fica abismado de ouvir, né? Como abandonaram tudo isso e estão vivendo dessa maneira. Irmão John? É verdade. John tem mencionado aqui que se surpreende como as pessoas não enxergam mais o que está acontecendo ao redor, né? Inclusive crentes. E duvidando da verdade da palavra de Deus, especialmente daquilo que é profecia futura. E nunca houve uma ocasião, estou tentando citar as palavras dele, né? Para os irmãos que não ouviram. Nunca houve uma ocasião, e nunca haverá, né? Uma ocasião em que Deus não cumpre tudo aquilo que ele promete. Então, como é que pode se duvidar daquele que nunca falhou nas suas promessas, dessas profecias apocalípticas, daquilo que está na palavra? Contudo, as pessoas preferem crer ou acreditar, né, na ficção, aí nos filmes, né, nas séries, viver uma utopia, né, algo que não é possível, e negar aquilo que é fato, aquilo que é verdade, né, comprovado pela palavra do Deus que não pode mentir, né, aquele que nunca muda. Então, a palavra de Deus, ela permanece porque ela é firmada no próprio Deus eterno, que é a verdade. Ele não pode mudar a sua natureza. Então, ele não vai falhar naquilo que ele prometeu. Essa segunda vinda, ela será visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todos os que viverem naquela época, o mundo inteiro o verá. E agora a gente entende muito bem, né, como que a pessoa pode ver essa vinda. No celular, ou num outro aparelho até mais avançado que o celular, né? Em todo lugar, televisões, tablets, iPads e outros aparelhos eletrônicos. O próprio celular, uma criança vai passar o dedo ali e vai ver, está acontecendo algo lá na Palestina. O que está acontecendo lá? Alguma coisa, né? Todo mundo querendo ver Israel sendo aniquilado, e o que verá é a vitória triunfal de Cristo retornando e julgando as nações. Todos presenciarão a vinda dele, o que não acontecerá no arrebatamento.
Arrebatamento para o mundo será invisível. Os crentes desaparecerão, arrebatados que serão, os mortos ressuscitados e encontrarão com Cristo nos ares. Então, a vinda silenciosa para o mundo, mas não menos gloriosa. E a igreja vem com ele. Zacarias 14:5 e Apocalipse 19:14. Zacarias 14, versículo 5. O finalzinho do versículo, né? Vou ler aqui. Parte B. Fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Virão todos os santos. Os salvos, aqueles que foram separados do pecado. E Apocalipse 19:14. Apocalipse 19:14. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A gente podia pensar só em anjo aqui, né? Mas aqui a vestimenta, vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, inclui a igreja. A igreja, os salvos foram vistos vestidos de branco, que fala da pureza, e linho finíssimo, que fala da nobreza, né? Nossa posição em Cristo. Então, virá com os anjos e também com a igreja. É isso que vai acontecer nessa segunda vinda. Vamos avançar mais um pouco. Isso. E ele virá para vencer a guerra por Israel. Zacarias 14:3. A gente vai sempre voltar um pouco lá. Zacarias, capítulo 14, versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. É guerra, né? É o lagar, onde os exércitos são como as uvas que serão pisadas por Cristo. Pisado no sentido de vitória. O judeu entendia bem isso. Quando colocava o pé sobre alguém é porque ele venceu, né? Se colocar o seu pé sobre o peito, o pescoço de alguém, é que o inimigo está derrotado, está no chão. É isso que vai acontecer. Por isso que fala que ele tem as bordas, as orlas das vestes, salpicadas como aquele que pisa o lagar, como se fosse o suco da uva, né, o vinho. Mas ali a questão é sangue mesmo. É guerra. Eles se voltarão uns contra os outros. Esse capítulo aí vocês vão ver isso, né, que ele fará voltar uns contra os outros. E Apocalipse 19:21, os irmãos já estudaram, né? Quando fala que ele vem e ele vence as nações, inclusive o anticristo e o falso profeta também são derrotados. Diz aí, vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é a segunda besta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O próprio livro fala mais adiante que é a segunda morte, separação eterna. Quando a Bíblia chama esses homens de besta, é porque eles não são bobos, não. Não são tontos. Mas besta aqui se refere a um animal carnívoro, né, destruidor, terrível. É esse o sentido de besta. É um animal totalmente estranho, que causa grande destruição. Então Jesus derrota o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Nós estamos presenciando isso. O mistério, a iniquidade está predominante no mundo, de toda a sua forma. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui no versículo 6 fala o que o detém, um poder. E aqui no verso 7 fala de aquele, uma pessoa. É uma referência direta ao Espírito Santo. O sal e a luz, que é a igreja, só é possível por causa da presença do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, o que está segurando ainda esse mundo de apodrecer, né, de ficar em trevas,
é a presença do Espírito Santo na igreja. Mas a partir do momento que a igreja é levada embora, o Espírito Santo vai com ela. É ele que apresenta diante do noivo, Jesus Cristo. E aí sim, Satanás é lançado na terra, né? E vem com todo furor, como diz no capítulo 12, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então imagina como é que vai ser isso aqui. A gente acha que está ruim, mas tem como piorar. E vai piorar muito sem a presença da igreja e do Espírito Santo agindo aqui na terra. É isso que está dizendo aqui, que já existe esse mistério da iniquidade, o mundo jaz no maligno, na iniquidade, mas está aguardando, essa ação satânica aguarda que o Espírito Santo suba com a igreja para uma atuação intensa do maligno, Satanás na terra, com seus demônios, usando os homens. E aí diz, quando o Espírito Santo for afastado, quando ele subir com a igreja, então será de fato revelado o iníquo, que aqui é o anticristo. Ele vai assumir o poder somente com o afastamento do Espírito Santo, com o arrebatamento da igreja, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, palavra, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É o que acontece lá, o cumprimento em Apocalipse 19, 19 e 20. Voltemos lá para o capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra, isso é o Armagedon, né? Batalha final, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é o líder religioso, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então Jesus não vem só para julgar as nações, para derrotar os exércitos, para livrar Israel, mas ele vem para vencer o anticristo e também o falso profeta. Por quê? Porque o anticristo é o rei, ele governa sobre as nações. Mas agora o rei verdadeiro voltou. Ele vai assumir o seu lugar de governo. Então aquele que é o rei atual é deposto, é jogado no lago de fogo e dali eles não saem, né? Eles permanecem ali naquele local. O anticristo e o falso profeta. Lembra que nós falamos de uma trindade satânica, uma imitação da trindade divina? Está faltando um aí, né? O dragão. Satanás, que imita Deus Pai, o anticristo que imita Cristo, e o falso profeta que imita o Espírito Santo. Mas isso vai acontecer também. Ele também vai ser tirado, né, do cenário. Vou mudar o slide aqui. Vamos ler agora do capítulo 20, de 1 a 6. Vamos ler esses versículos. 20, de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O que está dizendo aqui? Que Deus manda um anjo, não fala qual anjo, mas qualquer anjo, sobre a ordem de Deus, né? Lá não tem essas dimensões, mas pode ser um anjinho, não tem isso, né? Mas um anjo de menos poder, né, de uma hierarquia inferior, isso existe, com a ordem de Deus ele vem. E ele vem com a chave, autoridade. Ou seja, ele tem autoridade para abrir o abismo, para jogar Satanás lá. E ele tem uma grande corrente. Aqui é um símbolo, né, de prisão. São coisas simbólicas, né? Abismo não precisa de chave e anjo não pode ser preso por corrente, né? Então, para a gente entender a linguagem, que ele tem autoridade para prender Satanás. E como é que você vai prender um espírito com a corrente? É igual aquela pergunta, quantos anjos cabem dentro de uma caixa de fósforo? Todos. Eles não ocupam espaço, né? Todos cabem na ponta do alfinete. Não ocupa espaço. Espírito não ocupa espaço. Então o espírito também não pode ser preso com corrente. Mas é linguagem figurada para a gente entender que corrente, na época de João, significava prisão. Então ele vem para prender Satanás. Ele vem, ele prende, acorrenteia Satanás e joga
no abismo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o acusador, Satanás, o adversário, e o prendeu por 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque é exatamente a adoração do reino de Cristo. Terá que ser um reino de paz. E Satanás, o sedutor das nações, não pode estar solto nesse período, só lá no final, quando acaba, que ele é solto por pouco tempo. Então, nesse tempo, é preciso que ele esteja preso. Isso nos faz lembrar, ou nos faz pensar, que muito ou tudo do que acontece, embora seja executado por mãos humanas e desígnios humanos, Satanás está sempre por trás. Sempre movendo, né? As pessoas, as situações, ele está por trás de tudo que é errado. Né? Ele está por trás de toda idolatria, ele está por trás de toda imoralidade, ele está por trás de toda licenciosidade. Não tem nada de mal que não venha dele. Ele está ali, né? Ou com uma filosofia, ou com uma influência, ensinos de demônios, ou uma tendência. Ele não para, né? Ele é obstinado. Ele está por trás de tudo isso, então ele tem que ser banido. Tanto que no milênio ele é afastado, e isso não isenta o homem da sua maldade, né? Da sua natureza pecaminosa. Mesmo ele afastado, o coração maligno do homem se rebela contra Deus, na pessoa de Jesus. Né? Então não isenta o homem da sua maldade. Então esse anjo vem e ele aprisiona Satanás por 1000 anos. E o verso 3 diz, lança no abismo, fecha, ou seja, ele está limitado, ele não pode sair dali, põe sobre ele selo, aquele selo de validade, né? Está lá, não abrir por 1000 anos. Não pode abrir por 1000 anos. Só depois de 1000 anos é que pode abrir. Para que não mais engane as nações. Olha o que ele tem feito. Enganado as nações. Ele pega uma comida cheia de veneno, mas ele dá uma aparência, né, deliciosa. As pessoas olham para aquela comida, é a mesma comida que foi oferecida para Eva e para Adão. A mesma comida. Só que a aparência da comida que produz morte tem outra agora. Tem aparência de sabedoria, tem aparência de modernidade. Né? Não, isso aí ninguém faz mais isso não, né? Isso aí é os crentes lá do passado que faziam isso. Hoje a igreja é diferente. Hoje a gente já pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode. Pode mesmo. E pode colher o resultado daquilo também. Com toda certeza. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito recentemente da pessoa dizer, não, pastor, isso é relativo. Isso não é mais assim. Essa palavra, eu detesto essa palavra relativo. Né? Porque as coisas absolutas nunca podem ser relativas. Sobe em cima de um prédio de 20 andares e pula lá de cima. Morrer vai ser relativo? Não. Não tem jeito, né? É uma lei. Qual lei? Da gravidade. Tudo que sobe, cai, né? Vai cair. Né? E vai morrer. É relativo? Não. Isso é absoluto. É lei. A lei de Deus também é assim, né? Certamente morrerás. Não importa a aparência do prato. Mas o veneno que está ali vai matar. Isso não tem dúvida. Né? Isso é fato. Então o Satanás, ele engana as nações e ele vai ficar fora do cenário até que se complete os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Notaram essa palavra necessário? É necessário. Por que é necessário? Cumprir os propósitos de Deus, disse o Rony. Deus usa o próprio Satanás e os demônios para cumprir os seus desígnios. Ou seja, Satanás funciona como uma peneira de Deus. Perceberam? O homem tem opção, né? Ele pode escolher aquilo que Deus apresenta na sua palavra, ou ele pode escolher aquilo que Satanás oferece. Então, no milênio, por ser um tempo de paz, no início só entrar pessoas salvas, no final ele é solto. Porque aqueles que nasceram durante esse tempo terão a opção de escolherem entre Jesus e Satanás. E nós vamos passar por lá, vocês vão ver, e vão ficar surpresos da grande multidão que ainda escolhe Satanás. Um governo justo, teocracia, esse é o sistema de governo que o mundo precisa,
que Deus ofereceu a Israel e depois foi rejeitado, né? Porque escolheram monarquia, escolheram um rei. Não é democracia, não é capitalismo, não é socialismo, não é nenhum desses sistemas, mas teocracia, Deus reinando sobre o seu povo. Só que mesmo num reino justo, de paz, com o justo juiz, que é Jesus, quando Satanás for solto, muita gente vai segui-lo, vai escolher Satanás. É aquele momento que eles se juntam e cai fogo do céu, não é nenhuma guerra, né? Porque não tem guerra. Eles se juntam contra Jesus e cai fogo do céu e os consome. E aí é o final do milênio e criação de novos céus, nova terra, estado eterno. E o mal, Satanás é jogado no lago de fogo, agora não no abismo, mas no lago de fogo, de onde não sai mais. E o mal foi banido. Aí não tem mais bem e mal, atuante, né? O mal continua por toda a eternidade condenado. Mas não existirá mais bem e mal atuante, só o bem. A gente não pode nem imaginar isso, né? Pensa num momento na sua vida que está tudo tranquilo, né? E dá até assim um arrepio nas costas, né? Pensando, ai meu Deus, né? Essa calmaria depois vai vir uma tempestade, né? E vem, né? Então pensa num momento assim que está tudo bem, né? Tudo bem com os filhos, tudo bem com a esposa, tudo bem com a igreja, tudo bem com a família, tudo bem com as finanças, já é mais difícil, não é? Tudo bem com as finanças, né? Tudo tranquilo. Aí não vai ficar muito tempo assim, né? Alguma coisa acontece. Meus irmãos, isso não vai acontecer na eternidade. Não há nada mais de ruim, né? Nada que te cause temor, porque tudo já passou. As coisas antigas passaram. A criação antiga foi desfeita e tudo foi criado novo. Que coisa boa, né? Maravilhosa.